Irmãos, bom dia, graça e paz. Aqui é André Cordeiro. Estamos em mais um Pensamento Solto. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês algo a respeito de não negociarmos a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que Moisés ele libera uma declaração para Deus, Êxodo 33:15. Ele fala assim: não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Irmãos, quando Moisés ele faz essa declaração para Deus, o meu coração ele é impactado, ele é aquecido, sabe, pelo Espírito Santo e por essa palavra, porque Moisés ele recebeu uma proposta de Deus. E se nós formos analisarmos o contexto dessa passagem bíblica, nós enxergamos que a proposta que Moisés recebeu de Deus foi uma proposta legítima. Moisés estava no monte e o povo estava no acampamento. E o povo, então, eles pediu para Arão fazer para eles um Deus. E Arão pega os pendentes de ouro das pessoas e joga no fogo e sai um bezerro de ouro. Então as pessoas começaram a adorar um bezerro de ouro e falaram: esse é o Deus que nos tirou do Egito. E Deus fala para Moisés no monte: desce depressa, Moisés. Sabe, irmãos, e Moisés, quando ele desce, a palavra diz que ele escuta um barulho festivo, um alarido festivo, e ele não sabia se era de guerra ou não, mas o fato é que o povo estava festejando, se alegrando na presença de um falso Deus. E aí Moisés vem e ele começa a interceder, a orar pelo povo. E eu olho para o coração de Moisés, irmão, e não tem como ser impactado por aquilo que Moisés carrega. Moisés, um portador de um coração ímpar na palavra de Deus. E Moisés, então, ele entra na tenda da congregação e ele começa a interceder, orar pelo povo, sabe? E ele acha graça diante de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: quem se envolve com a presença de Deus sempre vai achar graça diante de Deus. Porque nós não podemos ser movidos pela multidão, porque uma vez a multidão trocou Deus por Moisés e depois trocou Moisés pelo bezerro de ouro. Eles falaram: fala tu, Moisés, com Deus e nós não morramos. Depois Moisés subiu para o monte, demorou a descer. O que eles fizeram? Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, agora nós queremos um bezerro de ouro. Então a multidão troca Moisés pelo Senhor e depois Moisés pelo bezerro de ouro. A gente percebe que quando a pessoa não se preocupa com a presença de Deus, ela vai caindo em declínio. Mas eu estou aqui para te falar: se envolva com a presença de Deus, porque é a presença de Deus que muda qualquer ambiente. Irmãos, a presença de Deus, ela muda qualquer ambiente. É a presença de Deus que muda qualquer pessoa. É a presença de Deus que muda qualquer coração. É a presença de Deus que muda qualquer circunstância. Eu quero te falar, não importa o que você está passando, sabe? Busca o Senhor incansavelmente e Ele vai mudar o contexto da sua vida. Moisés começou a interceder por uma nação que havia abandonado o Senhor e levantado um falso Deus, um bezerro de ouro. Ei, não se preocupe em levantar bezerros de ouro nesses dias, mas se preocupe em atrair a presença de Deus, a glória de Deus para a sua vida. Nós não podemos, irmãos, negociar a presença de Deus, não existe preço. Sabe, Arão, ele temeu por sua vida, ele ficou com medo do povo, então ele cedeu à vontade do povo. Irmãos, Arão e Moisés, eles carregavam o mesmo propósito. Eles conheciam o mesmo Deus, eles serviam o mesmo Deus, eles ouviam as mesmas palavras, eles carregavam as mesmas missões, mas eles não carregavam o mesmo coração. Eles não estavam com o mesmo coração. Moisés constantemente estava no monte orando, constantemente envolvido com a presença de Deus, constantemente orando por uma nação, intercedendo por uma nação, buscando respostas em Deus. Deixa eu te falar uma coisa: nesses dias, meu amigo, você vai procurar a sua resposta em Deus. Você vai se envolver com a presença de Deus. E eu quero te falar uma coisa: quem carrega a presença de Deus muda qualquer ambiente, muda qualquer situação.
Deus fez uma proposta legítima para Moisés. Diz para ele: meu filho, eu vou enviar um anjo e vocês vão para a terra que eu prometi. E Moisés: não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Moisés, ele entendeu, ele compreendeu na sua mente, no seu coração, no seu espírito, que a presença de Deus era maior do que a promessa. Moisés estava falando: Senhor, o anjo vai nos levar até a terra prometida, ok, mas não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Moisés estava dizendo: eu quero ir para a terra prometida, mas eu quero que a sua presença nos conduza. Sabe, irmãos, porque a promessa sem a presença, ela se torna vazia e sem sentido. Muitas pessoas correndo atrás de promessa e negligenciando a presença de Deus. Nesses dias, irmãos, Deus vai levantar homens e mulheres apaixonados pela presença dEle, apaixonados pelo Espírito Santo, pessoas que o coração queimam por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Irmãos, não queira nada menos do que a presença de Deus. Não queira um culto morno sem a presença de Deus. Não queira ter uma família sem a presença de Deus. Não queira trabalhar num ambiente onde você não carrega a presença de Deus lá. Sabe, não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, o Espírito Santo habita na sua vida. Então você é portador, hospedeiro da glória de Deus, hospedeiro da presença de Deus. Se posicione como alguém que carrega a presença de Deus. Se posicione como alguém que não abre mão da presença. Seja como Moisés nos dias de hoje. Não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Sabe, irmãos, eu percebo que a maior perca que nós possamos ter na vida não é perder bens materiais, é perder a presença de Deus, é perder a comunhão com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Sabe, eu imagino que o que mais entristeceu o coração de Adão, irmãos, não foi ele ter saído do Éden, mas foi ter perdido a presença de Deus. Adão não ficou triste porque ele perdeu aquele ambiente geográfico, aquele jardim maravilhoso, perfeito. Não. A tristeza dele não foi ter perdido o jardim, foi ter perdido a comunhão com nosso Senhor. Então, irmão, seja como Moisés, queira a presença de Deus. Sabe, Davi, ele era só um menino, um jovenzinho pastor de ovelhas, sabe? Mas quando a presença de Deus vinha sobre Davi, irmãos, ele se tornava um valente, um soldado valente, corajoso. Quando a presença vinha sobre Davi, irmãos, ele desafiava, ele enfrentava, urso e leão para defender o propósito dele. Davi estava ali apacentando ovelhas e o propósito dele naquele momento era cuidar das ovelhas. Então a presença de Deus traz senso de responsabilidade. E o que Deus quer, irmãos, nesses dias é uma igreja responsável, uma igreja que tenha compromisso com a presença dele. Não dá para carregar a presença de Deus de qualquer forma, sabe? Priorize isso. A palavra diz que quando Davi se tornou rei, ele foi buscar de volta a arca da aliança, ou a presença da aliança para o meio do seu povo. O seu servo Uzá, quando os bois tropeçaram, ele foi tocar na arca. Irmãos, a intenção de Uzá foi a melhor possível, porque ele percebeu que a arca podia cair, então ele quis preservar. E ele tocou na arca e ele morreu. Sabe o que é que eu aprendo, irmãos? Uzá, ele não morreu porque ele estava em pecado. Uzá não morreu porque ele estava em desobediência. Uzá morreu porque ele foi tentar segurar a arca. Por quê? Porque pessoas estavam carregando a presença de Deus da maneira inadequada. Eles estavam carregando a presença de Deus da forma errada. Existe um padrão estabelecido por Deus, irmãos, e nós não podemos fugir desse padrão estabelecido por Deus. Sabe, irmãos, é dias de nós entendermos o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, e percebermos que tipo de cristão, que tipo de igreja nós estamos nos tornando. Você é uma igreja que prioriza a presença de Deus? Você é uma igreja, você é uma igreja, irmãos, que tem carregado a presença de Deus da forma certa.
O que é carregar a presença de Deus da forma certa? É ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da palavra de Deus, é meditar na lei do Senhor dia e noite, é submeter as Escrituras, é se submeter ao Espírito Santo, é se submeter ao governo de Deus para que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, seja aplicável na sua vida e na minha vida. E nós agora começamos a andar não por aquilo que achamos, por aquilo que pensamos, mas por aquilo que a palavra fala, por aquilo que o Espírito Santo ministra ao nosso coração. E nós agora somos movidos por aquilo que o céu está regendo na terra, a nossa vida. Então Adão, irmãos, ele ficou chateado porque ele perdeu a presença, não foi porque ele perdeu o jardim. Sabe, Moisés, ele entendeu isso. Não nos faça sair daqui, Senhor, se a tua presença não for conosco. Irmãos, tem muitas pessoas tomando posse de promessas, mas já está tão distante da presença. Deixa eu te falar uma coisa, você conquistar o mundo inteiro, mas se não tiver a presença de Deus, você permanece vazio. Sabe, se envolva com a presença de Deus. Estevão era um jovem tão cheio da presença de Deus que quando nós lemos Atos, ele começa a pregar todas as escrituras num só capítulo de Atos. Ele faz um resumão, sabe, da palavra de Deus, e ele começa a ministrar a palavra de Deus para aquelas pessoas, e aquelas pessoas começam a ficar desesperadas, tampar os seus ouvidos e mandar Estevão calar a boca. Mas Estevão estava tão cheio que ele precisava se esvaziar, e ele começou a proclamar a palavra de Deus, e por causa disso ele foi apedrejado. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. A presença de Deus na nossa vida traz senso de responsabilidade. Estevão percebeu que ele tinha um compromisso com o céu e não com a terra. Por isso ele não parou de pregar, por isso ele não silenciou pelo aquilo que a multidão estava falando, mas ele continuou fazendo aquilo que era certo, declarando, proclamando a palavra de Deus, porque ele estava cheio da presença de Deus. E o resultado disso, ele viu o céu aberto. Eu percebo uma coisa, aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, com a presença de Deus, ele vê céus abertos. Por isso que a Bíblia fala para nós, né? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Salmos 25:14. Nesses dias Deus vai compartilhar segredos do coração dele com aqueles que se importam com a presença dele. Eu quero terminar esse vídeo falando disso, irmãos. Se envolvam com a presença de Deus e deixe Deus compartilhar os segredos do coração dele com a sua vida, mas não abre mão da presença de Deus. Arão, por temer o povo, ele submeteu à vontade do povo. Ei, não se submeta à vontade do povo. Seja como Moisés, não negocia a presença de Deus. Não importa se a sua liderança está sendo ameaçada, não importa se as pessoas vão se levantar contra a sua vida, vão caluniar sobre a sua vida. Ei, não negocie a presença de Deus. Essa manhã eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, que o nosso coração seja como o coração de Moisés, um coração, Pai, que subia aos montes para ter um encontro real com a presença do Senhor. Um coração, Pai, que quando o povo estava se levantando, murmurando, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Queremos ter coração como o de Moisés, um coração fiel ao Senhor. Queremos ter um coração como o de Estevão. Não importa se a nossa vida está sendo ameaçada, não importa se estão lançando pedras sobre nossas vidas, nós queremos ver o céu aberto e a glória do Senhor. Queremos carregar esse coração, queremos carregar esse sentimento, como a tua palavra diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Senhor, queremos estar ligados com os céus, ligados com o Senhor, conectados com o Senhor, sem abrir mão da tua presença. Nos abençoa e nos cobre com teu sangue. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Abraço, meu querido.